É sempre bom a gente estar aqui com mais um evento do Luz no Campus. É um evento assim, que eu gosto muito e, pelo que a gente vê, tem muita gente que também gosta, né? É uma forma da gente trazer algum assunto filosófico para dentro da própria universidade. E às vezes a gente, como professores, como alunos, a gente fica envolvido nos nossos trabalhos e a gente acaba esquecendo um pouco da filosofia de nossa vida. Então é bom sempre a gente estar escutando coisas diferentes para que a gente possa aplicar na nossa vida e por que não, no nosso próprio trabalho, né? Então hoje nós temos a palestra Ayurveda, a ciência da vida longa. O palestrante, Dr. Luiz Guilherme Corrêa Neto, anteontem, ele nos avisou que não poderia vir. Mas felizmente nós temos uma pessoa tão capaz quanto, ou até mais, que é o professor Fernando Mansur, e a gente agradece muito a disponibilidade dele de estar nos atendendo hoje, né? O título da palestra é o mesmo, né? Sobre a Ayurveda, e o professor Fernando, ele é educador físico, especializado em públicos especiais da melhor idade pelo CICAP da USP, terapeuta corporal no método Rio Aberto, naturoterapeuta, facilitador de yoga chikitsa, yoga terapia, massoterapia e meditação. Ele é formado em Sudha Raja Yoga e terapia ayurvédica pela Escola Yoga Brahma Vidyalaya. Desculpe, tem uns nomes hindus aqui, mas estudioso de Vedanta, Ayurveda e Yoga no Brasil e na Índia, atuando como conselheiro e professor em Ayurveda e massoterapia, com MBA internacional em gestão empresarial pela FGV e Ohio University. Atua também como palestrante de diversos temas ligados ao desenvolvimento pessoal e profissional e qualidade de vida no trabalho. Então, o professor Fernando Mansur, por favor. Uma salva de palmas. É um tema interessante, para muita gente novidade, para quem não me viu ainda falando sobre esse assunto, e eu espero conseguir transmitir o que é interessante, alguns pontos básicos, né? Nós temos só 1h e pouco para falar de uma ciência milenar que vocês vão ver que tem muito tempo, e para falar um pouquinho disso seria necessário pelo menos assim um curso de 2 anos para falar o básico. E vocês vão ver o quanto isso é interessante e espero conseguir finalizar esse grande desafio. E qualquer coisa, no final tem algumas perguntas e eu estou à disposição, tá bem? Bom, vamos lá. Opa, já foi. Na tradição que eu aprendi, a Ayurveda foi transmitida de um mestre, né? Esse mestre recebeu o ensinamento de um outro mestre, que assim por diante foi recebendo esse conhecimento de mestres anteriores. E nessa tradição a gente entoa mantras. Mantra é uma palavra ou uma frase que tem um significado. Ao entoar um mantra, a ideia é se ligar ou se conectar com o significado. Coisa muito importante na vida, não? Se conectar aos significados. Fazemos muitas coisas muitas vezes que a gente esquece qual é o significado daquilo que nós estamos fazendo. O mantra traz essa referência, né? O mantra traz como uma âncora, né? A língua é sânscrita. Existe um motivo pelo qual ela seja assim, né? Que aí precisaria de mais tempo para explicar, mas de qualquer forma o som é bonito. E eu gostaria que vocês, ao eu entoar, ouvissem, mas também prestassem atenção no significado. O significado é que não exista
nessa 1 hora e pouco, nenhum conflito entre nós, que eu consiga dizer aquilo que eu vim dizer, que vocês estejam abertos para ouvir, né, por mais diferente ou estranho que possa parecer, e que exista paz entre nós, tá bem? Nessa tradição nós juntamos as mãos, não é necessário, mas tem um símbolo, um significado. Vocês vão ver que no Ayurveda tudo tem significado. Juntando as mãos, o símbolo é que eu e vocês, nós e todo o universo somos um único organismo, estamos interligados, não existem diferenças. Então vou fazer o mantra da forma tradicional, juntando as mãos, tá bem? E eu gosto de fechar os olhos para me concentrar bastante. Não é necessário também. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Saraviriyam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Mavedvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Obrigado. Essa é uma forma bem tradicional de entoar, porque eu tive alguns professores, né? Nós tivemos alguns professores durante essa caminhada até agora, e esses professores, eles transmitem o conhecimento da forma bem tradicional, entoando mantras, e a gente sentado no chão, que dá dor nas cadeiras, nos joelhos, dá dor em tudo, porque nós ocidentais não estamos acostumados a sentar no chão, né? Mas nós tivemos alguns professores assim muito importantes. Esse é um grande mestre da filosofia védica na Índia, ele reside no norte da Índia, em Rishikesh. Rishikesh quer dizer cidade dos sábios, e esse professor Dayananda é ainda um grande representante de um conhecimento chamado Vedanta, que explora justamente a definição de quem eu sou, que mundo é esse, o que eu estou fazendo aqui. Essa ciência é muito antiga, ele ensina lá. Aqui foi no primeiro curso que nós fizemos na Índia. Tem um médico brasileiro chamado José Guê, também um médico muito importante, que traz o Ayurveda como possibilidade de trabalho médico. Atualmente nós temos esse professor, que é o Swami Shankaratilakananda. Esses nomes são bem difíceis, né? Que é um médico ayurvédico na Índia, ensina também esse conhecimento védico. O meu primeiro professor foi essa figura aqui, que é o Swami Vagishananda. E uma coisa que eu quero chamar a atenção é que esse conhecimento também é compartilhado por outras tradições do budismo tibetano. Também tem uma medicina que é muito parecida com a Ayurveda. E o que eu quero chamar a atenção é para esse casal, que é um casal de médicos, são filhos de médicos, netos, tataranetos de médicos, e os filhos deles são médicos. Então existe também essa tradição da profissão do médico ser passado de pai para filho. E conta ele, Dr. Lili, que aos 6 anos de idade ele já acompanhava o pai na clínica e ajudava o pai a fazer os atendimentos. Acompanhava a pessoa até a sala, dava um chazinho, né? E aí ele começou a aprender medicina e depois fez faculdade, né, para complementar tudo isso. Mas é interessante na tradição como isso é passado de pai para filho. E lá é muito importante destacar que o que eu vou falar agora, né, um pouco da medicina ayurvédica ou da Ayurveda como conhecimento, ele é cultivado, ele é vivido nas famílias, principalmente na área rural, que mantém fortemente as tradições. Vocês se lembram da sua avó, ou bisavó, quem tiver, ou até a mãe, que faz um chazinho de gengibre com limão, ou alguma coisa assim, com açúcar, né? Quando está gripadinho? A vovó vinha com um chazinho, a vovó vinha com uma canjinha para melhorar, e melhorava, lembra? Pois é, aqui no Brasil a gente também tem algumas tradições, e o Ayurveda vem trazendo essa possibilidade da gente resgatar algumas coisas, né? Muito interessante. Ok. Então reverencio esses professores todos, porque eu não sou médico, né? Mas o Ayurveda, vocês vão ver que vai além da medicina. Ele é uma possibilidade de medicina na Índia oficialmente,
Mas antes de mais nada é um conhecimento, né? Que eu, como professor, adquiri esse conhecimento de professores e agora eu tenho a oportunidade de transmitir para vocês. Então, por conta deles, da existência deles, e por isso que eu agradeço todos esses professores e os professores de seus professores. Isso é muito comum na tradição oriental, a gente agradecer primeiro os professores antes de mais nada, porque o conhecimento não é nosso, né? Ele é emprestado, e aí a gente compartilha, e aí ele cresce, né? Lá isso é muito, muito rico. Muito bem, é uma ciência milenar. Um pouco de história do Ayurveda. A história do Ayurveda se confunde ou está muito intimamente ligada à história da Índia, mas o Ayurveda começou um pouco antes da Índia existir. Antes da Índia existir como civilização indiana, como país, existiam algumas civilizações que rodeavam um rio muito antigo que já desapareceu, chamado Sarasvati, um dos principais rios da Índia na época, e várias tribos foram se juntando, e foram formando civilizações, né? E aí algumas civilizações importantes do rio Sarasvati estão aqui, e elas datam de aproximadamente 3.500 a 1.700 anos, né? Mais ou menos nesse período, 1.700 anos antes de Cristo, né? Uma civilização muito antiga, e por incrível que pareça, uma civilização extremamente adiantada para a sua época, né? Essas civilizações se baseavam numa sabedoria chamada Veda, transmitida e compilada por grandes sábios chamados rishis. Rishis eram pessoas muito sábias, como se fossem assim os patriarcas, aquelas pessoas com quem a sociedade ia tomar aconselhamentos, ensinamentos, e esses rishis foram depois documentando esses conhecimentos todos, e esses conhecimentos foram compilados em 4 livros principais, que são os Vedas, Rig Veda, Atharva Veda e assim por diante. Essas civilizações, o interessante de destacar isso é que eram civilizações que eram urbanizadas, né, tinham grandes cidades, e naquela época já tinha uma grande preocupação e um trabalho, por serem grandes cidades, com relação ao saneamento básico. Eles tinham captação de água, tinham tratamento de esgoto. Interessante, né? Naquela época, e nós estamos falando antes da civilização grega, que nós viemos dessa civilização grega, né? E os gregos aprenderam muitas coisas depois das invasões de Alexandre na Índia. Uma delas era a casa de banho. Aqui tem uma ruína, isso é um sítio arqueológico, uma casa de banho. O que era uma casa de banho? Onde as pessoas tomavam banho? Não, vocês devem recordar que as casas de banhos dessas civilizações mais antigas, como a grega e a romana, eram na verdade os hospitais. Lá existiam tratamentos com ervas, massagens, alimentos. As pessoas iam para lá para tomar banho quente, quando estavam com dores, quando estavam com algum problema. Então as casas de banho dessa civilização eram usadas como clínicas, né? Então já existia esse tratamento, esse cuidado e essa atenção com relação à parte da saúde, né? Isso foi descoberto recentemente em algumas escavações de um inglês, acho que foi em 1920, um pouco depois da Primeira Guerra Mundial, que foi em 1919, não foi? Eu tenho assim uma vaga lembrança histórica dessas coisas. Mas é interessante saber é que essa civilização que fazia parte desses países hoje, né, Afeganistão, Paquistão e Índia, eles povoavam essa região, eles já possuíam tecnologia ligada à saúde, ligada à prevenção de doenças, né? Com o passar dos séculos, né, esses tratados foram sendo compilados e escritos nos tratados chamados Vedas. Esses tratados chamados Vedas depois foram a fonte de grandes médicos e sábios que começaram a observar e a aprender com outros sábios na tradição mestre-discípulo e compilaram esses 4 grandes tratados de saúde, de sistemas de saúde. Esses sistemas de saúde iam além da medicina. Eles também tratavam do comportamento, então tem uma parte psicológica, né? Tratavam das relações sociais entre as pessoas,
Mas os principais eram esses daqui, né? A linhagem de Dhanvantari. Shushruta foi o primeiro sábio a compilar o Sushruta Samhita, que falava muito sobre cirurgia. Eles faziam cirurgia, abria a pessoa, dava anestesia, tá? Cirurgia. Nossa, esse nome é difícil. Bharadwaya, ele é o grande mestre de Charaka. Esse livro de Charaka e Sushruta e Ashtanga Hridaya, do Bhagavata, são livros que até hoje são usados como base de estudo. Aqui foi a reforma. Essas pessoas que estão aqui abaixo são pessoas que reformaram os tratados, eles atualizaram. Isso foi mais ou menos o Charaka, se não me engano, acho que foi ano 500 depois de Cristo, em 500 ou 800 depois de Cristo. Depois dessa reformulação desses tratados, nunca mais foram mexidos. Eles são válidos até hoje. Então a gente chama isso de ciência perene, ou ciência estável, ela não tem modificação. Ela foi compilada dessa forma e até hoje é a base de estudo e a base de aplicação do Ayurveda. Então, nos tratamentos ayurvédicos, a gente recorre a historiadores ou pessoas que estudaram esses tratados e traduzem praticamente, basicamente isso. Muito bem. Depois desse tempo, a Índia é um país milenar e toda civilização tem altos e baixos, né? Então, uma das fases altas é mais ou menos aqui no século III a.C., que teve esse imperador Ashoka que decidiu unificar toda a Índia. Não sei se vocês sabem, mas a Índia é um subcontinente. Antes dele eram vários reinos, como se fosse a Europa na época medieval. Existia lá um país, mas dentro do país vários reinos, com seus imperadores. Na Índia era assim, cada reino com o seu próprio rei, com as suas próprias leis, regras, costumes, mas tinha algo que era muito comum. Os Vedas, por exemplo, a filosofia, com algumas variações, e esse rei, esse imperador, decidiu unir tudo. Ele era muito forte, muito poderoso, tinha um exército muito grande, muito poder, muito dinheiro, e então unificou tudo. Guerreou um pouco aqui, um pouco ali. E aí a Índia passou a ser um país único, uma civilização única. E a partir daí ele, convertido para o budismo, ele institui o budismo como religião oficial na Índia. Isso é antes do budismo partir para o Tibete. Não sei se vocês sabem, mas a cultura budista é uma cultura que preza muito o estudo e que forma universidades. Desde que o budismo é budismo, ele é uma ciência. Dentro do sistema védico, na verdade, o budismo é o nome ocidental. No Oriente não existe esse nome, budismo. É que nós gostamos dos ismos, islamismo, budismo, cristianismo. Mas o nome correto é ciência interior. Esse é o nome correto do budismo. Então, quando você pratica budismo, o que você pratica é ciência interior. Então, como ciência, é uma vertente que separa a fé dos fenômenos, assim como Descartes fez na época dele com a religião. Lembram disso? A formação da ciência que nós usamos até hoje, cartesiana, coloca a matemática como forma de ver os fenômenos, de explicar e entender, não é? Então, Buda foi um Descartes do sistema védico. Ele desvinculou a fé dos fenômenos e procurou entender isso de uma outra forma mais científica. Para aquela época, então ele instituiu muitas universidades. A maior delas foi de Nalanda. Ela durou 800 anos de existência e só foi fechada quando houve a invasão muçulmana, que vocês devem saber que assim como muitas civilizações europeias, os muçulmanos, quando entram numa civilização, eles dominam praticamente todas as áreas, e direcionam essas áreas todas para aquilo que eles acreditam, para a forma de ver, para a ciência deles. Então, o
O budismo foi, assim como o Ayurveda, foi proibido na Índia durante esse período da invasão islâmica. Isso não aconteceu na invasão grega e nem na persa, mas na islâmica passou a acontecer. Então o Ayurveda, assim como o sistema védico, ficou muito restrito nos Himalaias, nas regiões mais rurais, nas famílias, e o budismo a partir daí foi para o Tibete. No século XI, um sultão chamado Akbar, muçulmano, começou a perceber que a medicina muçulmana tinha uma relação íntima com a medicina ayurvédica. Falavam dos mesmos princípios, usavam muito das tecnologias existentes, iguais, e ele se interessou muito pelo Ayurveda, começou a estudar, ele era filósofo, começou a estudar, e aí começou a trazer de volta o Ayurveda, e começou a juntar a medicina ayurvédica com a medicina islâmica. Não sei se vocês sabem, mas existem várias medicinas, dentre elas a indiana, a judaica, a islâmica, a budista, existem várias medicinas, Então ele começou a ver a similaridade da medicina e começou a trazer o Ayurveda de volta. Mas infelizmente, depois, na queda do reinado muçulmano, quem é que invadiu a Índia? Ninguém sabe? A Inglaterra invadiu a Índia. E a Inglaterra, ela não foi assim tão, digamos, não teve tantos efeitos colaterais assim, quanto em relação à invasão muçulmana, mas a colonização inglesa é muito parecida com a muçulmana. A cultura do invadido não interessa, o que interessa é a minha cultura, e o que vale então é a forma que eu organizo e a forma que eu administro. Então o Ayurveda volta a ser delegado, ou na verdade ele foi proibido, e volta para os Himalaias e volta a ser cultivado nas famílias rurais. Com Mahatma Gandhi, se não me engano foi em 1947, se não me engano é isso, ele consegue expulsar, digamos assim, a Inglaterra como colonizadora e retoma o Ayurveda, assim como o sistema védico, como cultura e como sistema de saúde. Como já estava implantada a medicina ocidental e existiam muitos povos, principalmente os islâmicos, já tinha uma comunidade muito grande na Índia, e os tibetanos começam a voltar. Ele institui que oficialmente oficializa 6 medicinas na Índia. Então, até hoje, se você for num hospital, em qualquer lugar na Índia, você pode escolher com qual medicina você quer ser tratado. Inclusive fazendo uma composição. Você pode escolher a islâmica e a ocidental, a ayurveda, a indiana junto com a ocidental. Então, depende da sua vertente, digamos assim, e da sua escolha. Interessante isso, Então, uma coisa importante é que, como eu falei no começo, o Ayurveda veio de tradição, de mestre para discípulo, e aí isso é chamado de Ayurveda tradicional. No Ayurveda tradicional é levado em consideração um aspecto do ser humano que muitos levam em consideração, que é o aspecto mais sutil, vamos dizer assim, a fé, a crença, a espiritualidade. No Ayurveda moderno, essa parte foi colocada de lado, então cuida só do corpo, da mente, das relações sociais, do ambiente, que é o que o Ayurveda trata. A única diferença é essa, então, com relação à tradicional, é que ainda é ensinada da mesma forma de séculos atrás, de mestre para discípulo, em algumas escolas, não todas, e nas faculdades de medicina, ensina-se mais o Ayurveda moderno, que é muito parecido com a medicina ocidental e uma forma de complementar a medicina ocidental. Tem uma universidade no sul da Índia que ainda ensina a tradicional. Então esse mantra que eu fiz no começo, essa forma de colocar o Ayurveda, tem a ver com essa linhagem tradicional de mestre para discípulo. Vocês não vão ver um médico tradicional, moderno do Ayurveda entoando mantra antes de fazer uma consulta. É mais fácil você ver na Índia um médico ayurvédico tradicional entoando um mantra antes da consulta. Tá bem? Basicamente essa é a diferença. Essa é uma das 10 maiores universidades do mundo, que
que está na Índia, na Universidade de Pune. Ela ensina medicina ocidental e medicina ayurvédica. Primeiro os alunos fazem a medicina ocidental, 6 anos, depois fazem mais uns 4 a 6 anos de medicina ayurvédica. E de lá ele sai médico ayurvédico. Tá? Então, como eu falei no começo, eu não sou médico ayurvédico, eu teria que fazer essa faculdade, ou uma dessa, para ser médico ayurvédico. No Brasil, o que ocorre é que existem médicos que fazem o curso de terapeuta ayurvédico, né? E usam a terapia ayurvédica como ferramenta, mas não como medicina. Tá ok? Então, eu sou terapeuta ayurvédico e ensino Ayurveda como professor. Muito bem. A Organização Mundial da Saúde, se não me engano, em 2002, começou a fomentar, a incentivar que o Ocidente comece a entender e a respeitar e até utilizar das medicinas tradicionais, né, como a Ayurveda, a medicina chinesa, né, e outras mais, nas suas práticas médicas, principalmente ligadas ao Sistema Único de Saúde, né, e principalmente os países do terceiro mundo, como o Brasil, Rússia, Índia, China, né, o México. Então, esses países mais pobres, como o nosso, o OMS começa então a incentivar que nos seus sistemas governamentais de saúde comecem a ser aplicadas técnicas, formas de medicinas tradicionais, que aqui no governo, né, o Ministério da Saúde, vem chamando de medicina complementar, que aqui tem então, vocês devem conhecer ou ter ouvido falar, da PMNPC, que é a Política Nacional de Medicina Natural e Práticas Complementares. Ela regulamenta, né, a prática dessas tradições, ou dessas metodologias e tecnologias, para atender a população mais pobre. Por quê? Por que ela incentiva isso? A maior prerrogativa é porque ela é barata. Porque ela realmente é barata. Né? Vocês, pesquisando um pouco mais, se quiserem, vão perceber que a medicação do Ayurveda é basicamente o fogão, e as panelas, e a comida. Né? Ou seja, a farmácia ayurvédica está na cozinha. E isso facilita muito o acesso. Né? Então, através de uma alimentação, de uma nutrição específica para, vocês vão ver aqui um pouco dessa base, específica para você pode ajudar ao que o seu metabolismo, o seu sistema digestório funcione de forma que você consiga digerir, absorver e eliminar aquilo que tem que ser eliminado. Né? Não só isso, mas muitas outras práticas são baratas. Usa-se muito óleo natural, usa-se massagens, usa-se alguns procedimentos com algumas ervas medicinais que são fáceis de encontrar na calçada ou em qualquer horta. Alguns procedimentos mais complexos são feitos através de massagem, procedimentos com o toque, igual a massoterapia, né? Estilo de vida e assim por diante. Então, por isso, esse principal motivo, por ser muito barato, esse sistema e essas tecnologias de fácil acesso, é que a OMS começa então, a partir daqui, e em 2013 ela reformula essas orientações, de que seja disseminado, ensinado e aplicado nos sistemas governamentais de saúde essas práticas de medicina mais tradicional. Muito bem. No Brasil, que se tem de documentação, né, isso não quer dizer que seja exatamente assim, é que no Brasil isso chegou, a Ayurveda chegou oficialmente em 1985 através de um convênio entre o Ministério da Saúde, o Sistema de Saúde de Atendimento ao Público, que na época chamava INAMPS, e o Centro de Tecnologia Maharishi. Maharishi, esse centro, foi aquele responsável por trazer também a meditação transcendental. Mas aqui o principal é que os médicos e pesquisadores de lá da Índia vinham para cá ensinar agrônomo, médico, enfermeiro, psicólogo, sobre a fitoterapia ayurvédica. Então, o Ayurveda veio para o Brasil oficialmente através da fitoterapia ayurvédica, e não de todo o sistema, né? Porque era parte da política da época começar a implantar as hortas, os laboratórios de farmácia de fitoterápicos, né? Os estados que aderiram na época foi Pernambuco, Goiás e, se não me engano, Rio de Janeiro. O estado que vingou esse trabalho foi o estado de Goiás,
em 1987, fundaram o primeiro ambulatório de Ayurveda e no ano seguinte o primeiro hospital de Ayurveda em Goiás, por decreto estadual. Então é legalmente reconhecido como hospital ayurvédico. Como a Ayurveda não tem legislação federal que dê suporte, eles mudaram logo depois para hospital alternativo, hospital, tem um outro nome, né? Mas ali agora é atendido a Ayurveda, é atendido a homeopatia, a medicina chinesa e a antroposófica, né? Então, se vocês quiserem visitar esse hospital ou entrar no site, é muito interessante, conta a história e tudo mais. Se vocês quiserem fazer um tratamento lá, eu recomendo. Os diretores do hospital são médicos que foram os primeiros alunos desses mestres que vieram da Índia. Então a Ayurveda se espalhou para o mundo, inicialmente pela Europa e depois aqui na América. Tá? Isso porque, por causa disso, desse interesse em querer conhecer, em querer saber, em querer aprender, em querer aplicar, em querer ter uma vida mais saudável. Mas o que é isso? O que é a Ayurveda? Ao pé da letra, a Ayurveda é um conhecimento da vida. Foi o que eu falei também no começo. A medicina é uma das facetas na Índia. Mas o Ayurveda é um sistema mais complexo e pode ir além da medicina. Quando a gente fala em medicina oriental, a gente faz um paralelo com a nossa medicina. Geralmente a gente vai no médico quando está doente, está com uma dor, não é? Mas a medicina se presta mais do que isso. No meu ponto de vista, como professor educador, a medicina tem um papel de educar. Antes de mais nada, é que como a gente começa a ir no médico só quando tem dor ou quando tem algum problema, o médico então só tem a oportunidade de nos ver e nos atender quando estamos doentes, tarde demais. Já foi. Agora você vai ter que remediar. Ele te dá o quê? Remédio. Não é? A doença instalada foi por algum motivo anterior. Ela é um efeito. E é essa visão que o Ayurveda traz. Né? A doença como efeito e não como causa. A causa foi anterior, né? Faz muita lógica. E aí o objetivo principal é esse, que ela possa nos trazer um modo de viver de forma mais saudável e prazerosa. Opa, a palavra prazerosa está junto com saudável. Para a Ayurveda é importantíssimo você ter satisfação, né? Prazer na vida. E o prazer está muito ligado aos nossos sentidos. O que ocorre agora na nossa sociedade é que a gente busca demais o prazer em absolutamente tudo, não é mesmo? Vivemos em busca do prazer, na tentativa da felicidade. O que todos nós queremos, o que todo ser humano quer é ser feliz, não é? Como diz um grande sábio ainda vivo, nós procuramos ser felizes com as ferramentas que possuímos. Uma boa frase de compaixão essa, né? De qualquer forma, para o Ayurveda, o prazer sensorial, né, de todos os nossos sentidos é muito importante, porque é através dos nossos sentidos que nós nos relacionamos com o mundo. Veja eu aqui falando que nem um tagarela para vocês que estão me ouvindo e vendo, e eu vendo vocês. Estamos trocando, né? Eu o pouco que eu sei sobre a Ayurveda e vocês a atenção de vocês. Por isso eu sou muito grato. Mas de qualquer forma estamos usando os nossos sentidos, né? Da visão, da audição. Não estamos comendo nada, mas estamos sentindo algum gosto na boca. A minha boca está ficando seca, por exemplo. Então, através desses sentidos é que nos relacionamos com o mundo. Através da sensação da sede, eu tomo água, não é? A água, por sua vez, ela me umedece, a secura vai embora, né? Então aí me hidrato, porque eu perco muita água enquanto falo. Então os sentidos são as nossas ferramentas, nós as usamos o tempo todo, para tudo, para absolutamente tudo. E nós só estamos sentados aqui nessas cadeiras porque nossos pais tinham um sentido bem aflorado, não é mesmo? Se não tivesse, nós não estaríamos aqui, né? Então vamos agradecer nossos pais por isso. De qualquer forma, o ponto importante é que sem essa sensação prazerosa não tem como ter saúde. Você come alguma coisa que esteja estragada se você sentir? Não, obviamente que não.
Né? Você fica num lugar mal cheiroso se você sentir? Não, não fica. Né? Isso tem a ver com a saúde. Interessante pensar dessa forma. E o Ayurveda traz isso. E o outro ponto importantíssimo é a harmonia. Né? Nós vivemos hoje numa época que tem até um sociólogo que eu gosto muito, chamado Zygmunt Bauman, não sei se vocês já ouviram falar, um sociólogo polonês, que hoje está com 92 ou 93 anos, uma mente lúcida. Se vocês tiverem curiosidade, entre no Café Filosófico da TV Cultura, tem várias entrevistas com ele, que ele fala do mundo líquido, do amor líquido, dos tempos modernos. Né? Tem uma sequência de palestras chamada A Construção do Contemporâneo, muito interessante. E ele coloca, né, então, que nós vivemos num mundo onde os nossos valores já não são mais sólidos, vivemos num mundo líquido. Né? Uma hora nós estamos aqui, outra hora estamos ali, de formas diferentes. Né? Uma hora estamos casados, outra hora estamos solteiros, e vice-versa. Né? Uma hora eu penso isso, outra hora não penso mais. A tecnologia nos trouxe muitas facilidades, inclusive a prerrogativa dos cientistas que trouxeram toda essa tecnologia. A prerrogativa era que a tecnologia ia nos permitir ter mais tempo para que nós cuidássemos da nossa vida, da nossa saúde, da nossa família. O que aconteceu? Nós pegamos a tecnologia e colocamos mais tarefas para fazer, porque a tecnologia realmente ajudou e reduziu muito o tempo de se fazer as coisas. Né? Eu sou da época da máquina datilográfica. Quem é da época da máquina datilográfica aqui deve lembrar que para você redigir um texto sem erro, tinha que prestar muita atenção e ser um bom datilógrafo. Se você errasse, ou você começava tudo de novo, ou usava aqueles corretores, né? Hoje, que máquina datilográfica? Outro dia eu achei a máquina datilográfica da Rosani no sótão. Eu falei, olha o museu da Rosani. Para que vai servir isso? Não vai servir para mais nada. Né? Hoje nós nos comunicamos num aparelhinho um pouco maior que esse. Né? Redigimos textos, imprimimos remotamente. É incrível o que a tecnologia é capaz de fazer. Daqui para frente, eu ouvi dizer que vai ser mais incrível ainda, até beirando o assustador. Do tipo, não vai mais ter essa mídia. Nanotecnologia. Vai ter outra coisa, mas não vai mais precisar colocar o dedo na tecla. Vocês já pensaram isso? Que coisa assustadora, né? Você vai falar com o seu computador e ele vai responder para você. Isso é incrível. Mas, voltando aqui para a tecnologia, a gente vive hoje numa vida muito corrida. A gente está cada vez mais colocando mais tarefas para a gente fazer. E esse ser que usa a tecnologia, onde ficou? Para depois. Para as férias. Para o final de semana. Para aquela época, para aquele tempo que nunca chega de você parar para descansar. Não sei se vocês têm a sensação, ou sou só eu, que a gente corre. A impressão que dá é que não tem pernas. A gente não sente mais o chão, né? A gente está toda hora correndo. Muitas vezes não sabemos muito bem para onde nem porquê, mas está correndo. Chega no final, corri pra caramba, estou cansado, e a sensação que fica é um pouco de frustração misturada com ansiedade. É alguma coisa assim. Vocês sentem isso também ou sou só eu? Ufa, eu não estou louco sozinho. Essa loucura da vida, né? Essa demanda que nos leva a cada vez fazer mais, a cada vez ser mais, a cada vez conquistar mais, conquistar o seu espaço, etc. Ela é a causa de alguns efeitos, ou seja, o preço que a gente paga por isso. O estresse, a pressão alta, o triglicérides, colesterol, umas gordurinhas a mais, né? Um pouco de depressão, tristeza, ansiedade, angústia, dor no peito e por aí vai. Tem gente aqui da área médica, então vamos falar em cortisol, né? Hormônios catabolizantes que vão consumindo o tecido, e por aí vai, não é? Muito bem, essa harmonia então que o Ayurveda traz como possibilidade, e a interação minha, do eu com o outro, do eu com os ciclos. Nós nos esquecemos dos ciclos.
Esquecemos que o inverno é seco. E quando o inverno seca, eu me seco. Minha pele fica mais seca, a mucosa fica mais seca, a boca fica mais seca. E eu esqueço de tomar água. Né? Esqueço que existem ciclos. Né? E esses ciclos interferem na minha vida. Eu sou influenciado pelo meio, assim como influencio também no meio. Né? E aqui tem alguns ciclos. E esses ciclos todos não estão desligados. Eles não são, como diria, de realidade intrínseca. Eles não vivem, eles não existem isoladamente. Nós podemos, de alguma forma, ou por alguma ilusão, ou por desconhecimento, tentar ou achar que esses ciclos todos estão desconectados, ou que eu estou desconectado. Acontece que eu não posso esquecer que eu sou de uma raça, né? Eu sou mamífero, e como mamífero eu pertenço a uma espécie, e essa espécie está inserida dentro de um contexto, de um ambiente, né? Que ainda sou predador, embora o meu objeto de predação seja na prateleira do supermercado, mas ainda tem instintos predatórios, por isso que eu uso a mão para apanhar, por isso que o formato da maioria das embalagens do supermercado são do formato que eu possa pegá-los, porque eu sou tátil. Preciso ainda desse sistema meio neandertal, né? Sim, neandertal, mas ainda existe dentro de mim do predador. Né? O problema na conta bancária é quando a predação é no shopping. É que ainda Botucatu não tem um shopping, mas quem já foi no shopping sabe como isso funciona. Né? Principalmente algumas mulheres que adoram predar no shopping, né? E andam com as sacolas, tal, etc. Depois se regozijam, olha que eu comprei, mostra para o marido, e o marido só pensando, o cartão de crédito. Né? O Ayurveda então olha esses ciclos todos e entende esse ser humano dentro de um contexto social, dentro de um contexto ambiental, né? E não tem como separar de acordo com essa visão. Né? A partir daí, o Ayurveda passa a entender então que cada ser humano é um fenômeno único, manifestado através dos elementos básicos da natureza. O que isso quer dizer? Então essa visão é a visão muito antiga, né? daquele livro de um dos rishis que escreveu, o Charaka Samhita. Desde aquela época, a Ayurveda já entendia de genética, de biologia molecular. Olha que interessante. Já entendia que cada ser humano funciona de uma forma diferente, não existe um ser humano igual ao outro. Teve um projeto aí recentemente chamado Genoma, já ouviram falar, né? Obviamente. Que aí a ciência moderna começou a entender que isso realmente é isso mesmo. Cada ser humano é diferente do outro, funciona de forma diferente, metabolismo de forma diferente, excreta de forma diferente. O Ayurveda já entende isso há milênios. Que bom que agora as ciências podem falar a mesma língua, né? E uma pode ajudar a outra. Para o Ayurveda, ou para o sistema védico, todas as manifestações da matéria se comportam, né, de formas, algumas vezes, parecidas. E aí começa a explicar essa diferenciação através daquilo que essas formas expressam, da forma que elas se comportam. Então esses sábios começaram a observar a natureza, começaram a observar os fenômenos e começaram a agrupar esses fenômenos em grupos. Ficou meio redundante, mas é isso. Eles começaram a colocar esses fenômenos em grupos que tinham semelhanças e começaram a colocar nome para esses grupos. O nome em sânscrito, ele é bem complexo. Cada letrinha daquela palavra quer dizer uma coisa. E a tentativa de passar isso para o português ou para o inglês é realmente uma tentativa. Para explicar cada um desses nomes é necessário um pouco mais de tempo. Mas como o nome a gente usa para diferenciar uma coisa da outra, então aqui está o nome, mais parecido com a caixa, é éter ou espaço. Digamos que os sábios perceberam que entre um corpo e outro, entre uma matéria e outra, existe um espaço entre elas.
Tá? Esse espaço é o continente de tudo o que está dentro, ou seja, toda a matéria está dentro desse espaço. Tá? E aí eles começaram a olhar as qualidades disso. O que expressa isso? Bom, o espaço é vazio entre eu e aquilo. Tá bom, está cheio de ar, eu sei que está cheio de ar, não precisa pensar assim. Mas digamos que não tenha ar. E aí existe um espaço, né? No nosso estômago existe um espaço vazio. Nos alvéolos eles se enchem de ar, esvazia e tal. Não é? Mas ali existe um espaço. O espaço entre as células, o espaço entre os meus pensamentos, o espaço entre eu e você. E aí esse espaço tem qualidades. O vazio não tem cor, e por aí vai. O fogo, o que o fogo expressa enquanto qualidades, características, é que o fogo queima. Então ele é quente. Não é? Ele tem peso. O fogo é leve, não tem peso. Então tudo que é leve, quente. Qual é o papel do fogo? O que o fogo faz? Transforma uma coisa em outra. Né? Então tudo aquilo que transforma, metaboliza. Aquilo que tem cor, o fogo geralmente tem cor, né? E a cor é forte. Aquilo que traz claridade. Então todas as qualidades, né, parecidas ou que lembram o fogo recebem esse nome. Mas o mais importante aqui é lembrar que para essa forma de ver os fenômenos e as características dos fenômenos, não é levar em consideração o nome, porque senão a gente traz a referência daquilo, né? A água sendo a água que a gente conhece, mas a ideia é as características, as qualidades, as expressões, aquilo que expressa. No caso da água, ela é clara, ela é pesada, ela é pegajosa. Vocês pegaram a água na mão e já sentiram? É que a gente toma banho todo dia e não percebe, mas a água fica grudada no corpo. Você tem que tirar com a toalha. Antes de evaporar, a água fica grudada, ela é pegajosa. Então tudo que é pegajoso na natureza, tudo que é leve, tudo que é translúcido, tudo que é fluido, recebe o nome de Jal Tattva, ou água em português. E assim vai para o elemento ar e o elemento terra. Então essas características, esses sábios começaram a identificar nos alimentos, nas estações do ano, nas pessoas, e aí começaram a correlacionar nas pessoas aquilo que elas expressam. E aí começaram a juntar essas expressões, esses elementos, em combinações e começar a identificar essas combinações nas pessoas. Então deram nomes também para esses elementos e começaram a chamar de elementos que formam a nossa biopsicotipologia. Porque, como eu falei, o Ayurveda não entende o ser humano separado do universo, do outro, da sua mente, das suas emoções, do seu metabolismo. É tudo um ser único. E começa a colocar, então, nomes: Vata, Pitta e Kapha. Vata é tudo aquilo que expressa as características de ar e espaço. Leveza, erratidão, frieza, secura. Pitta é tudo aquilo que reflete as características de fogo e água. Um pouco de pegajoso, um pouco de oleoso, mais quente, que metaboliza, que penetra. Né? E Kapha, ou Kapha, aquilo que representa a qualidade de água e terra. Quando a gente junta água e terra, o que vira? Uma lama, né? Então tudo que é pegajoso, denso, pesado, mas que também dá estrutura. Isso é chamado em sânscrito de Prakruti. Prakruti, então, é a característica natural das coisas, sem nenhuma interferência e sem nenhuma modificação. E começaram a perceber que as pessoas nascem com essa Prakruti, ou seja, com uma formação genética tal que faz com que ela seja como ela é.
Então, para Kruti pode ser Vata, Pitta ou Kapha, ou seja, a pessoa expressa mais a leveza. Veja eu, gordo, né? O que eu expresso aqui com essa característica física? Leveza, né? Porque eu sou leve, não tenho tantos músculos, não tenho tantos ossos. Gordura aqui, só com muito, mas muito esforço. Aí eu engordo um pouco, né? E se você olhar uma outra pessoa, você pode identificar como o Kapha, tem mais estrutura. Não é gordura, é estrutura, peso, né? E uma pessoa mais Pitta, que tem mais fogo, que tem mais... A característica fogo é que ela é penetrante, ela é clara, né? Tem uma pessoa que seja mais penetrante, mais desafiadora, ou que gosta de desafios, porque o desafio movimenta e é fogo. Muito bem. Vata, Pitta e Kapha também podem se combinar, né? Então tem 7 características básicas entendidas pelo Ayurveda e 32 características oriundas dessas básicas e 7 bilhões de características oriundas dessas 32. Ou seja, cada pessoa desse planetinha que a gente vive tem uma composição muito única e específica que expressa algumas características combinadas desses 3, Pitta, Kapha e Vata. Portanto, desde que o corpo humano consiste de combinações desses elementos, eles podem ser balanceados pelo Ayurveda, a fim de restaurar e manter a saúde, através da forma onde ela, identificando como é que você está, como é que você foi formado, qual é a sua natureza, se é Pitta, Kapha ou Vata, indicar para você um estilo de vida mais Pitta, Kapha ou Vata, alimentação mais Pitta, Kapha ou Vata, que roupa usar mais Pitta, Kapha ou Vata, que aroma, que cores, em quais estações do ano você tem que tomar certos cuidados, porque isso pode agravar o seu Pitta, Kapha ou Vata. Trabalho, profissão, e por aí vai. Ou seja, todos os aspectos da sua vida, do seu estilo de vida, mais condizente com a sua natureza. Esse é o sonho da medicina moderna. Tratar a pessoa no nível da célula. Esse sonho já foi realizado há mais ou menos 3.000 anos, de lá para cá. Está acessível. É só fazer uma leitura e a ponte, que aí isso vai ser maravilhoso um dia. Muito bem. Para o Ayurveda existem alguns inimigos. O que a gente faz com o inimigo? Dá um beijo nele, põe ele no colo. Não é isso que a gente faz com o inimigo? Vocês têm algum inimigo, alguém que vocês não gostam? Fica abraçado, chama para jantar. Olha, eu trouxe o melhor vinho que eu tenho para você beber comigo. Não, o que você faz com o inimigo? Você quer ele o mais longe de você possível, não é? Pois é, e o que a gente faz? A gente não faz nada. Na verdade, a gente não faz um movimento de deixar esses maiores inimigos nossos longe de nós. Geralmente a gente carrega eles aqui dentro de nós, não é? Com muito esforço. E a gente cultiva muitas vezes isso. Eu estou brincando um pouquinho, mas a gente não faz isso de propósito. A gente faz isso porque não sabe muitas vezes um caminho ou uma forma de se desfazer, de anular, de acabar com esses inimigos. Muitas vezes nós temos uma cultura de alimentar esses inimigos. Existe um livro muito interessante de um professor da FMU. O título, se não me engano, é Neurofisiologia da Meditação. Esqueci o nome dele,
Mas aí, se alguém quiser saber sobre esse livro, mais detalhes, ele pegou mais de 700 artigos científicos. Desses 700 ele peneirou, tirou 64 e escreveu esse trabalho, onde mostra como as emoções afetam o nosso sistema neurológico, que afeta o nosso sistema do corpo todo, obviamente. Né? E ele sugere um eixo de conhecimento, que ele dá o nome de psiconeuroendócrino-imunologia, e prova ali com esses artigos científicos que esse eixo existe, e ele é o que comanda praticamente tudo na nossa vida. Então ele diz que os sentimentos desencadeiam processos neurais que desencadeiam a produção de hormônios que regulam o nosso sistema. Faz sentido isso? Né? Um exemplo é o cortisol, né? Que é importante, mas enquanto mantido por muito tempo no nosso corpo, traz grandes problemas para a nossa saúde. E esses são os principais sentimentos que provocam, segundo o Ayurveda, que levam ao desequilíbrio e provocam as futuras doenças. Então, quando você carrega dentro de você a preocupação, a tristeza, medo, raiva, ódio e ciúme, isso acaba provocando, então, esse sistema neuroendócrino, certas reações que vão interferir na produção das suas células. E vocês não devem se esquecer que nós formamos novas células, a mais ou menos a cada 3 meses, se não me engano, e essas células são formadas a partir de células antigas. É mitocôndria, lembra dessa história? Né? Tem até um trabalho muito bonito da Prêmio Nobel de Fisiologia de 2010, Elizabeth Blackburn, que ela descobriu, na pesquisa dela, o que interfere na produção, qualidade de produção dessas células, que é o telômero, que por sua vez é influenciado pela qualidade da telomerase, que é uma enzima. E essa telomerase, ela sofre influência do meio. Né? Dependendo do seu estilo de vida, você tem uma certa qualidade de telomerase que desencadeia o processo de reprodução celular. Olha que interessante. Saiu um artigo dela muito bonito, em 2010. Elizabeth Blackburn. Muito bem. Esses sentimentos todos vão provocando, de acordo com a Ayurveda, toxinas no nosso corpo, nas células do nosso corpo. Toxina que vai sendo acumulada vagarosamente afeta a energia da vida, a vitalidade. Afeta também a capacidade que a gente tem de manter essa vitalidade e afeta o metabolismo celular, levando então ao desequilíbrio, levando à doença. Então esse é o raciocínio, digamos, médico do Ayurveda. Só um parênteses, nós visitamos um hospital na Índia, em Haridwar. Haridwar é uma cidade muito importante na Índia, e lá tem um hospital, Patanjali Yoga Pit. Esse hospital é um dos maiores hospitais da Índia, eles atendem aproximadamente, assim, eu não me lembro muito bem o número, mas é algo próximo de 10 mil pessoas por ano, uma coisa assim, não me recordo bem. Mas a ideia desse hospital é tratar só com yoga e ayurveda. E a família fica junto com a pessoa enquanto ela está no hospital. Então fica sempre um familiar. Então as pessoas são colocadas em pequenos apartamentos. Nós fomos lá conhecer. E é um dos centros de pesquisa na Índia. Alguns pesquisadores de lá têm convênios com universidades de Boston, de Harvard, né? Com a USP, aqui de São Paulo, existem convênios e parcerias de pesquisas entre os pesquisadores de lá e os pesquisadores do Ocidente. Isso é muito interessante. Avaliação ayurvédica. Como é que é feito isso? Como é que é identificado? Como é que é diagnosticado? Como é que é entendido? A partir da observação. Assim como se fazia antigamente, né? Se faz até hoje da mesma forma. Então a gente diagnostica ou avalia, a gente chama de aconselhamento ayurvédico, a gente faz alguns pequenos exames, né? Coisa que muitos médicos hoje não têm mais tempo de fazer, infelizmente, que é tocar, é sentir,
né? Olhar, cheirar, ouvir. Então essas são coisas um pouco básicas que inclusive a OMS está incentivando a se retomar, né? E aí é feito então alguns exames de pulso, onde a gente mede então como está a vitalidade, como esse pulso funciona. É um pouco diferente de tomar o pulso que a gente está acostumado, né, com 3 dedos, num lugar um pouco diferente também. A gente olha, por exemplo, a língua, e eu não sei se vocês sabem, mas o nosso corpo expressa os seus órgãos em partes, em alguns lugares. Por exemplo, a língua, os olhos. Então a gente olha a língua para ver se o intestino dela, o metabolismo está funcionando bem. A mesma coisa no pulso. E a palpação, que é uma coisa muito importante, né? Para a gente ver onde sentir, onde dói, onde está duro, onde tem tecido mais mole, onde a pessoa se queixa de alguma dor, algum desconforto, né? A gente observa. E outros mais. E o principal deles é o ouvido, ouvir o outro. Ouvir quais são as queixas, quais são as reclamações, né? Não tem como fazer uma avaliação ayurvédica em menos de 2 horas. Eu, pela pouquíssima experiência que eu tenho e pelos médicos que eu conheço, a avaliação ayurvédica dura geralmente 2 horas. Se a pessoa está muito errática, a mente está muito errática, e ela não está conseguindo sentir muito, uma avaliação ayurvédica pode levar mais tempo, 2 horas e meia, até às vezes 3 horas, né? Não que ali seja um local já de fazer um tratamento, mas às vezes a pessoa precisa falar o que ela está sentindo, e a partir daí você consegue descobrir o porquê que ela está reagindo daquela forma, porque a vida dela está expressando aquelas qualidades de forma desequilibrada. E aí você usa a perspicácia, o conhecimento, a experiência e também a intuição para aconselhá-la, algo que ela possa estar fazendo na vida dela de forma que ela busque uma satisfação, um prazer, o prazer de todos os sentidos, afinação desses sentidos com relação a ela mesma, com relação às relações sociais que ela tem e principalmente também ela entender e se relacionar melhor com os ciclos, com a vida. Então esse é o objetivo principal. E aqui a gente olha, né? E a gente coloca nesse aconselhamento regime alimentar, se está em desequilíbrio com a constituição dela, se está aumentando, agravando a constituição, que também pode trazer desequilíbrio. Fatores psicológicos também, emoções, pensamentos, o trabalho dela, como é que ela lida com o lazer, se é que ela tem lazer, relacionamentos, etc. E a parte espiritual, porque faz parte dessa linhagem de mestres que eu aprendi. Então a relação dela com a espiritualidade, independentemente de qualquer religião que seja, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, espiritualidade é uma coisa, religião é outra. A religião, desse ponto de vista, é a forma que você cultiva a sua espiritualidade. Existem muitas pessoas que são espiritualistas, mas não têm religião alguma. Eu conheço várias. Então aqui a gente também olha e aconselha com relação à espiritualidade dela. E se ela tiver uma fé, uma religião, também. Como? De que forma? Com essas ferramentas principais aqui, ó. Alimentação, massagens, algumas ervas quando necessário, como por exemplo gengibre, coentro, sal, açúcar, coisas assim, essas ervas, essas coisinhas, comida, alimento, que expressam nas suas qualidades aqueles elementos. Se ela tem fé ou alguma religião, a gente intensifica e ajuda com que ela fortaleça as suas práticas devocionais. A aromaterapia, por exemplo, a psicologia védica e o famoso Panchakarma. Famoso porque muita gente usa hoje o Panchakarma como detox. Vou fazer um detox, está na moda, Não sei se vocês estão sabendo, mas está na moda fazer detox, desintoxicação. Tem gente que vende kit de desintoxicação até pela internet, é incrível. Mas nesse contexto aqui,
O Panchakarma são 5 tratamentos específicos para desintoxicar, depois de uma avaliação mais minuciosa, onde você tem mais toxinas acumuladas, que pode ser intestino, estômago e por aí vai. E são feitos procedimentos que a gente chama procedimentos avançados ou profundos, de mobilização e depois de jogar fora, eliminação dessas toxinas, através de um tratamento que dura entre 15 a 30 dias. Então precisa ter tempo e precisa ter uma equipe especializada para isso. Então o aconselhamento ayurvédico é um processo de aprendizado. Ele vai então, ele abarca várias, vocês viram ali, várias ciências, como a psicologia, pode abarcar a medicina. Então a medicina pode usar o Ayurveda, a psicologia pode usar o Ayurveda, a nutrição pode usar o Ayurveda, a gestão de pessoas pode usar a Ayurveda, porque cada elemento daquele expressa na mente de uma forma diferente. Então você, por exemplo, nunca vai ver um Vata que é puro ar, vento, errático, numa área, por exemplo, dentro de uma empresa, se dando muito bem, numa área que seja muito fechada, muito parada, que exija rotina. Você vai acabar com a vitalidade dessa pessoa. É melhor colocar na área de criação, porque são pessoas geralmente mais criativas. Pra vocês terem uma ideia, um Vata, olha para mim, eu sou um pouco de mistura de fogo, mas o Vata, façam uma imagem, o Vata é uma pessoa super leve, com ossos e músculos bem finos, um corpo fino, e que ele quase não anda, ele flutua. Você vê um Vata andando, parece uma libélula saltitante. É uma pessoa extremamente criativa, adora fazer criações de arte, escrever. Então é uma pessoa tipicamente Vata, puramente Vata, bem fininha, bem magrinha, leve, com a mente extremamente criativa, só que tem algumas coisas que, quando está em desagravo, o agravamento, ela tende ao desequilíbrio. Por exemplo, as doenças Vata, que treme, doença de tremor, porque é muito movimento errático, por exemplo, Parkinson e outras mais, de tremor. O Vata geralmente sofre de desnutrição, porque ele esquece de comer, ele esquece de tomar água, ele esquece às vezes de dormir. Ele esquece. Já viu aquela pessoa que esquece de tomar água? De comer? E aí eu esqueço de comer às vezes. Quando tem alguma coisa mais interessante do que comer, eu prefiro fazer a coisa mais interessante do que comer. Mas tem algumas pessoas que não deixam o almoço de lado por nada e ficam com raiva quando o almoço atrasa. Não é? Esse é o Pitta, que adora um desafio. E se você colocar na sua empresa um Pitta na área de criação, você vai desvitalizar esse Pitta, porque ele quer pegar o que foi criado e executar, e não criar. Deixa para o Vata criar, eu executo. E o Kapha? O Kapha é a pessoa um pouco mais paradinha, digamos assim. Não é que ela é paradinha, mas ela é mais lenta, por causa da densidade, demora um pouco mais para pegar. Então demora um pouco mais e também geralmente é um pouco mais densa, um pouco mais pesada. Uma figura extrema do Kapha é aquela pessoa que tem em casa aquele sofá extremamente confortável, macio, super cheio de almofadas, tem a televisão na frente e um pote de doce do lado, mas é tão do lado que ela não precisa fazer nenhum esforço para pegar o doce e pôr na boca, e aí ela fica lá. Mas são pessoas extremamente carinhosas, se relacionam com o mundo através, além do paladar, também pelo afeto. Então, já viu aquela mãe assim, que adora que o filho venha almoçar todo final de semana, tem um certo apego com relação a isso. Então, geralmente, as doenças Kapha são geralmente doenças relacionadas ao apego. Diabetes, por exemplo, é uma delas, E é uma doença do Pitta, geralmente é a doença do fogo, doença cardíaca, gastrite, como é que chama aquela doença que agora está aparecendo bastante? Síndrome do colo irritado, algumas coisas assim, porque excesso de fogo, de acidez, isso vai queimando a pessoa por dentro. É assim mais ou menos que o Ayurveda vê, tá? Dei uma pinceladinha para vocês verem, mas o mais importante do Ayurveda é isso, que o Ayurveda é um sistema de conhecimento passado de professor para aluno.
E você aprende o Ayurveda. E quando você aprende o Ayurveda, você aprende a fazer escolhas. Sai do mecânico, daquilo que todo mundo está fazendo, e passa a sentir aquilo que é bom para você. Que geralmente, fatalmente, não vai ser bom para todo mundo. Porque é bom só para você, porque você é um ser único, que tem uma biopsicotipologia única, que expressa seus elementos internos de forma única. Portanto, não tem como você se dar bem naquilo que é massificado, naquilo que é moda. O Ayurveda é o sistema mais antimoda que eu já vi na minha vida. Não tem uma moda que passe pelo Ayurveda. Não tem como. Não tem como nivelar. Ah, isso fez bem para mim, vai fazer bom para você também. Depende. Depende do quanto, do como, do quando, para quem. Então, para o Ayurveda, tudo pode ser medicamento e tudo pode ser veneno, dependendo de para quem, como, quando. Não tem como. Por isso que a avaliação é individual, o aconselhamento é individual, porque a sua vida é sua, de mais ninguém. E você é a única pessoa responsável pela sua saúde, assim como você é a única pessoa responsável pelas suas escolhas e decisões e responsável pela sua felicidade. Esse é um contexto interessante do Ayurveda. Ele transfere para nós esse poder de decisão, o que é bom para mim. O aconselhamento te aconselha, olha, de acordo com o que eu estou vendo, se você fizer isso dessa forma, vai te fazer bem. Experimenta. Você experimenta e vê a dosagem, se isso te faz bem ou não, se realmente é bom. Sentindo, percebendo em você as reações do seu corpo, da sua mente, da sua vida. Existem vários estudos científicos, Esse é um estudo da MD Anderson, um grande centro da medicina ocidental de pesquisa, e eles colocam, como é importante esse resgate das medicinas tradicionais e fazer uma ponte com a medicina ocidental e as duas caminharem juntas. E esse trabalho foi feito em pacientes que tinham inflamações, células inflamatórias e câncer, e tiveram resultados interessantes, importantes. Então isso é possível, e é essa a mensagem. É interessante a gente pegar dessas culturas muito antigas, que fica muito difícil da gente conseguir entender, compreender, porque a nossa mente ocidental é diferente. É muito difícil muitas vezes incorporar certos hábitos e costumes orientais, que conflitam com os nossos hábitos, mas o interessante é a gente pensar desses conhecimentos todos aquilo que nos faz bem, aquilo que, ao colocarmos no nosso dia a dia, pode melhorar nossa qualidade de vida, deixá-la mais satisfatória. Por isso é interessante a gente olhar isso, como falava o mantra no começo, de uma forma com menos julgamento, com menos preconceito. O preconceito nos divide. Poderíamos olhar aquilo que nos une, por exemplo, a nossa busca de felicidade, que é comum a todos os seres humanos nesse planeta. E a partir disso que nos une, começar a olhar aqui as possibilidades. Então essa é a mensagem do Ayurveda para o mundo ocidental. Pode ser que ele não seja a solução para todos os males, mas qual é a solução para todos os males? Será que existe algo que seja a solução para todos os males? Será que a ideia será que a solução não está em juntar todos esses pedacinhos, em todas essas visões, juntá-las todas e ver aquilo que é possível, criar uma confluência, algo que una, em benefício de nós que usamos, de nós que queremos aprender, de nós que vivemos? Então a ideia é essa. A ideia talvez seja
nós buscarmos aqueles pontos que sejam importantes, interessantes nesse momento, e assim vamos dando os passos para que as culturas todas possam interagir. E assim com a medicina chinesa, que não é só acupuntura. A acupuntura é uma parte da medicina chinesa, tem a fitoterapia, tem os exercícios, tem a meditação, a concentração da medicina chinesa, tem as massagens. Todas as medicinas tradicionais antigas não se resumem às suas partes. É um conjunto. Assim como a Ayurveda não é uma massagem. Quem aqui já ouviu falar em massagem ayurvédica? Então alguém pegou uma coisinha do Ayurveda e aí começou a trabalhar isso isoladamente. Tá, é ótimo, relaxa. Mas no contexto do Ayurveda, a massagem é um procedimento que, junto com a alimentação, junto com outras coisas, pode se tornar um tratamento complexo. Né? Então, o que eu quero dizer é: não sejamos reducionistas. Comecemos a olhar as coisas de uma forma um pouco mais ampla. E aí, quando a gente olha as coisas de uma forma mais ampla, as coisas podem se mostrar um pouco diferentes. Aqui é um trabalho da doutora Rosani, lá na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, onde uma aluna desenvolveu um trabalho de yoga, né, para mulheres que tinham feito cirurgia por causa do câncer de mama. E aí tiveram um resultado maravilhoso na autoestima, principalmente. No corpo, tudo bem, ótimo, que bom. O yoga alonga, deixa mais flexível, mais forte, isso é ótimo. Mas o mais importante do sistema yoga não é o asana. O asana é uma das fases do sistema. Antes desse sistema, antes do asana, um aluno de yoga deve aprender ética moral, aprender a aquietar a mente, aquietar o corpo, para conseguir fazer uma postura, um asana. E o que mais a gente vê é asana, né? Aquelas pessoas que põem assim, o pé aqui assim, encosta a orelha com o dedão. Eu acho isso muito legal, muito bonito. Eu aplaudo assim quem consegue. Eu não consigo. Mas aqui eu estou numa postura chamada Tadasana, já faz um tempinho, né? Que é a postura em pé. E qual é a minha postura diante disso? É sentir os meus pés no chão e estar conectado com vocês. E estar respirando. E deixando a minha mente calma para eu não me apavorar diante de tanta gente. Tentando transmitir em curtíssimo tempo um conhecimento tão vasto, tão amplo e tão importante. Isso é uma postura de yoga. E diante do outro, eu estou em equilíbrio. Então essas mulheres fizeram um trabalho onde a autoestima delas melhorou assim muito. E elas conseguiram voltar a se relacionar consigo mesmas, com a sua família, com os seus maridos e assim por diante. Então esse é um dos efeitos, né, que o yoga como ferramenta do Ayurveda, e isso é interessante ressaltar, que o Ayurveda utiliza muitas ferramentas do yoga, né? E aí eu teria que explicar mais profundamente que ferramentas são essas, mas basicamente é respiração, meditação, que a gente pode chamar de concentração, né? E principalmente a postura interna e a postura externa, e o equilíbrio entre elas. Muito bem, espero ter conseguido passar um pouco, embora seja uma coisa muito diferente, e embora muitas vezes as palavras não consigam expressar com clareza, espero ter pincelado e trazido um pouco de luz na luz do campus. Com relação a esse assunto, eu focalizei somente um aspecto, de uma forma bem geral. Espero que vocês se interessem pelo assunto, né? Tem muita literatura boa disponível, assim como também tem muita informação que pode trazer mais confusão do que entendimento, mas espero que esse assunto, e que vocês saiam daqui com essa imagem de que existem coisas a serem conhecidas que são interessantíssimas, que podem fazer uma grande diferença na nossa vida, na nossa saúde, e que a gente pode aplicar isso no dia a dia,
sem precisar colocar o pé aqui, encostar a orelha, que não exigem um grande esforço nesse sentido, mas de qualquer forma exige algum esforço, que é de, no mínimo, praticar. De qualquer forma, fico aqui à disposição para as perguntas. Nós temos agora um momento, não é? E eu gostaria de, antes de mais nada, antes que vocês se despeçam, fazer um outro mantra. Um mantra da paz, para que nós todos tenhamos paz, para que as pessoas que a gente conhece tenham paz, que a gente gosta, que a gente não gosta, que o mundo todo tenha paz. Na cultura da paz, o Yoga e a Ayurveda caminham juntos. Tá bem? Om Shanti Shanti Shanti. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. E agora continuamos, né? Eu só fiquei com dúvida assim, nos tipos constitucionais que você falou, Kapha, Pitta e Vata, se eles são assim imutáveis, se você nasce assim e morre com eles, ou se dependendo assim da fase, da situação de vida que você está, você pode mudar de um para o outro. Como você nasce, você vai morrer com aquela formação natural. Mas você tem razão na pergunta, porque o estilo de vida pode modificar essas expressões, não a natureza, mas as expressões. Por exemplo, você nasceu, digamos, com a constituição que expressa terra e fogo, então de repente é Pitta Kapha, né? Só que você nasceu numa família muito Kapha, né? Que gosta muito de doce, que tem muita generosidade, tem aquele carinho todo, né? E depois foi tendo como hábito, né, reproduzir a forma de viver muito Kapha. Então isso pode alterar o que no Ayurveda chama Vikruti, é a expressão do desequilíbrio, né, pelo estilo de vida e outras coisas mais. Você pode estar num tipo de trabalho que te exige mais um tipo de comportamento, e esse comportamento valida ou ressalta ou fortalece, né, uma parte da sua constituição, ou não, e aí você ter esse desequilíbrio desses elementos. Então você pode estar expressando mais Vata ou Pitta e ser Pitta Kapha, de nascença. Então isso também é um dos conceitos de desequilíbrio, de doença. É quando agrava uma constituição que você tem de nascença, ou quando agrava uma constituição que você não tem de nascença. Porque eu não falei, mas nós temos as 3 constituições, a Pitta, Kapha e Vata, né? Cada uma responsável por sistemas, expressões, etc. Só que quando nascemos com uma ou 2 constituições mais fortes, mais sobressalentes, né? E o estilo de vida pode reforçar uma constituição que não é da minha formação natural, que eram aquelas constituições mais fortes. Então eu posso ter reações, posso ter desequilíbrios e expressar doenças mais relacionadas a doshas, que a gente chama isso de doshas, que não é muito da minha natureza. Então essa é uma das explicações de desequilíbrio de doença. Então isso pode acontecer sim. De repente você nasceu Pitta Vata, né, que é fogo com vento, mas está expressando por causa do estilo de vida mais o Kapha, que é densidade. Já viram aquelas pessoas que são magrinhas até a juventude e de repente engordam, né? E ficam, né, com essa tendência à obesidade? Então esse pode ser um exemplo típico de pessoa que é Vata, mas pelo estilo de vida ou alguma coisa que aconteceu, ela começa a expressar mais Kapha, mais densidade. Eu queria perguntar assim, as pessoas com seu tipo têm dificuldades para relacionar-se entre elas com pessoas, por exemplo, do mesmo tipo, ou que
se relacionam melhor com algumas pessoas do mesmo tipo, assim, não sei, dois pitas ou dois vatas, né? Assim, essa é uma pergunta, tenho duas perguntas. E a outra é, por exemplo, como que se faz numa família onde, não sei, principalmente no tema da alimentação, tem pessoas diferentes, né? Diferentes alimentos, como que elas fazem, por exemplo, para fazer uma comida para todos. Isso. Tá. Mas eu fico imaginando dois vatas namorando. Meu amor, você se lembra onde eu coloquei a chave do carro? Aí ela pergunta, que carro? Porque o vata é errático, é vento, é leveza, né? Então não presta muita atenção nas coisas, acaba esbarrando em tudo. Já viu aquela pessoa que passa esbarrando em tudo? Cai coisa no chão, ela vai pegar coisa no chão, cai o celular, aí, né? Então, não que a pessoa seja vata, mas ela pode estar mais vata, né? Mas existe a possibilidade. Dois pitas namorando deve ser uma briga atrás da outra. Vocês já tiveram relacionamentos que vocês só brigavam? Brigavam o tempo todo, se amavam. O amor era caliente, mas do fogo, né? Dos pitas. Mas a briga muitas vezes faz com que o casal se separe, ou então viva brigando, né? Os meus pais são pitas, né? Só que são pitavatas. Eles, desde que me conheço por gente, eles brigam, mas eles se amam tanto, é uma coisa grudenta, né? Mas é assim, brigando o tempo todo, e vivem felizes. Então é possível o seguinte: você conhecer melhor a sua constituição, saber o porquê que você tem certas reações, entender o mecanismo mental dessas reações, para lidar melhor primeiro com você mesmo. E aí, a partir daí, entender o outro, o porquê que ele tem essas reações, o porquê que ele esquece as coisas, o porquê que ele bate e quebra, o porquê que tanta coisa, que não é loucura, não é simplesmente a natureza dela. E aí tem uma relação mais saudável, mais prazerosa com essa pessoa. Isso é interessante. Não importa muito se ela é pita, se ela é kapha, se ela é vata. No meu curso de formação em Ayurveda, as pessoas brincavam, que a melhor constituição é a pita kapha, porque tem o fogo da ardência, mas ao mesmo tempo a generosidade e o carinho do kapha. Então é a pessoa perfeita. Então, é brincadeira, não é bem assim, porque nós temos essas três constituições, nós expressamos duas mais fortes, e nós podemos acessar e equilibrar essas constituições para que nós expressemos aquilo que elas têm de melhor. Isso é possível, e isso é muito bom. E aí não tem qual é o dosha melhor, qual é o dosha pior. Todos eles são lindos, maravilhosos. A segunda pergunta é com relação à família, como fazer? Bom, existem alguns alimentos que na tradição ayurvédica a gente chama de tridosha, que é bom para os três doshas, e são coisas meio básicas, como se fossem assim os pratos principais. E o que é possível fazer é que os complementos sejam mais direcionados para os doshas de cada um. Por exemplo, vai fazer um arroz com legumes, e o complemento, tipo a salada, mais para o vata, tem que ser mais úmida, então um refogadinho. Para o pita, mais seca e fresca. Então, folhas de alface frescas, por exemplo, comida crua. Mas ter um prato básico, um prato aquecido, um prato que seja a base da alimentação e depois os complementos. Para o kapha, seria alguma coisa apimentada, porque o kapha precisa de fogo, porque ele é muito denso, muito água e terra, então precisa de mais fogo. Então um pouco de picante na comida do kapha faz bem, mas não vão ficar fazendo essas coisas porque de repente ataca o pita e provoca queimação, e você vai falar: não, aquele professor falou para eu comer pimenta, eu comecei a comer pimenta todo dia no almoço, no café da manhã, na janta, para ver se eu emagreço, e aí me atacou o estômago. Isso pode acontecer porque nós temos as três constituições. Então, antes de ficar fazendo qualquer coisa, primeiro tentem, procurem entender como vocês são, qual é a constituição, e a partir daí sim uma coisa mais direcionada, tá bem?
O senhor faz palestra, faz curso, né? Inclusive a minha filha faz parte ela se inscreveu e faz parte. Se não me engano, são 4 ciclos. Só queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, para as pessoas também que de repente se interessem e queiram participar. Tá bom? Tem um curso que eu estou dando aqui em Botucatu, já faz 2 anos, que se chama Ayurveda para a Vida. Que é você entender o Ayurveda e começar a praticar na sua vida. Então são 5 módulos iniciais, depois mais 5 módulos avançados. Então são 10 módulos uma vez por mês. E a proposta é, entre um módulo e outro, você ir aplicando aquele conhecimento que você está adquirindo. Porque na tradição que eu sigo, a gente aprende de uma forma um pouco diferente da relação acadêmica. A primeira fase do aprendizado é você ouvir, a segunda fase é você refletir, a terceira fase é quando você acalma e as fichas começam a cair, aquilo começa a fazer sentido, e aí a última fase, e também muito importante do aprendizado, é você executar, colocar na sua vida, aí você aprendeu. Então 10 módulos para aprender as bases do conhecimento ayurvédico. Então esse curso é dado hoje na clínica Trombini e Sartori, na Vila São Camilo, pertinho da Unifac. Ano passado foi numa outra escola, então cada ano eu vou dando num lugar diferente para ir acessando pessoas diferentes. Depois desse curso básico de 1 ano, é possível fazer então o outro curso de mais 1 ano, que ele passa os aspectos mais terapêuticos para as pessoas que querem agregar valor nos seus trabalhos, seja qual eles forem. Em que fase da vida, considerando a primeira infância, um pai pode se aproveitar dessa medicina para oferecer para esses pequenos seres um tratamento mais individualizado em termos de alimentação, no geral mesmo, tudo que ele merece ser atendido? O casamento é uma das fases extremamente importantes na vida, então se faz uma preparação até antes do casamento. O casal faz um momento de purificação, desintoxicação, para que aí eles possam gerar uma criança a partir de células desintoxicadas. Então o tratamento ayurvédico nesse sentido já começa antes do casamento. Durante a gestação tem todo um tratamento específico, com alimentação específica, oleação, massagens na mãe. Quando o bebê nasce, a alimentação da mãe específica, porque dela vem o leite, para que a criança não tenha cólicas, que ela durma bem. Depois disso, a criança é acompanhada e os pais são figuras fundamentais em todo essa preparação, período de gestação e de nascimento e depois educação. Eu diria para você, então, que uma resposta seria os pais e o pai têm um papel importante desde antes do casamento, nesse sentido de se preparar para gerar uma nova vida. Depois isso continua na gestação, o acompanhamento da gestação, porque os pais geram, a mãe tem um papel fundamental, mas o pai dá apoio, ele que faz as massagens, ele que prepara a alimentação. Na tradição a gente usa muito uma manteiga chamada ghee, é uma manteiga purificada, onde a gente tira os elementos pesados da manteiga e fica só a gordura mais leve. Na tradição quem faz é o homem da casa, é o pai. E isso serve de medicação, base para medicação, base para alimentação, então usa isso como gordura. E também como carreador de várias ervas medicinais. E é o pai que faz. Então eu diria que o pai tem uma função fundamental e primordial dentro de uma família, e no Ayurveda ele está ali todo o tempo acompanhando e aí procurar identificar quais são os doshas do filho e começar a interagir e entender como o filho pensa. E isso, quem tem filho sabe muito bem, que desde muito cedo ele já começa a expressar características. Ele não gosta de uma coisa, quer outra, ou então ele é mais dengoso, é mais carinhoso, ou então ele é mais
birrento, e assim vai indo, através da observação, o tempo todo o pai pode ir lidando com o filho, sabendo dessas características de uma forma também mais saudável, nessa relação, mais prazerosa e mais nutridora, que é o papel dos pais, né, com relação à criança, nutrir a criança em todos os aspectos. Você falou da relação da Ayurveda com os ciclos da natureza, do universo. Então eu queria saber assim, se existe uma relação entre a Ayurveda como ciência com a astrologia, que fala sobre os mesmos elementos, da influência que tem quando a pessoa nasce. Então, esses biopsicotipos aí que você falou da pessoa, se tem algo em semelhança aí com a astrologia, com os elementos da água, fogo, terra. Como eu falei, a gente interage com toda a natureza. E quando a gente fala em natureza, geralmente a gente olha o matinho do lado de casa, a floresta amazônica, né? As cachoeiras belíssimas de Botucatu. A gente se esquece que o nosso planeta faz parte da natureza, o Sol, a Lua, tudo, todas as estrelas. Vejam, se não fosse tudo isso, se não fosse o universo como é, o nosso planeta não seria como ele é, não existiria a força da gravidade, e nós não seríamos da forma que somos. Possivelmente seríamos algo parecido com a geleca. Lembra da geleca? Alguma geleia que se esparrama pelo chão. Para poder se movimentar seria um grande problema. Ou seja, toda a natureza, quando eu falo toda a natureza, é absolutamente tudo. O Sol é o principal astro da nossa constelação, nosso sistema. Sem ele, a vida na Terra não existiria. Né? Portanto, somos influenciados pela natureza, por essa natureza, pelo Sol. As pessoas mais antigas sempre falavam, né, que dependendo da lua você planta, dependendo da lua você colhe, dependendo da lua você corta o cabelo. Existe uma relação entre tudo, ou então não existe relação nenhuma entre nada. Não é? Se não existe uma relação entre nada, o que nós estamos fazendo aqui? Nós todos acreditamos que existe uma relação, alguma relação, entre nós, entre você e a outra pessoa, entre você e a vida engloba vários aspectos, dentre eles que você está inserido dentro de um contexto que se chama natureza. Portanto, se quando chove eu fico mais úmido, e quando o tempo fica seco, eu fico mais seco, eu recebo influências dessa natureza. Tenta dormir durante o dia. O que vai acontecer com o seu corpo, com a sua mente? Alguém já fez isso? Dormir durante um dia inteiro? Ou durante algumas horas do dia? O corpo fica pesado, a mente fica embotada, porque a hora de dormir é à noite. Mas por que é? Ora, porque isso tem um ciclo. O que o Ayurveda olha é, diante disso tudo, qual é a influência de alguns planetas, como por exemplo o Sol e a Lua, no nosso metabolismo, na nossa vida, nos nossos ciclos, e nos ciclos todos que influenciam a nossa vida. A partir dessa visão, eles começam a observar e aí a estudar e compilar tratados chamados Jyotish. Ou seja, é uma observação, uma ciência que olha os aspectos, as influências astrológicas, as composições de certas constelações, em relação à influência dos nossos ciclos, o ciclo do ano, do mês, né? E como a gente se comporta diante de tudo isso, sendo influenciado pelo meio. Então, sim, a astrologia ayurvédica procura ser também uma ferramenta de ajudar a entender esses ciclos e os aspectos dos elementos nesses ciclos. E os elementos nesses astros que possam influenciar os seus elementos ou os elementos da natureza. Então, existe um segmento que é muito, muito usado na Índia,
né? Eu, particularmente, gosto muito porque ajuda o aluno a entender certos aspectos do porquê ele se comporta de certas formas, e ajuda ele, ao entender, ajuda ele a tomar decisões, né, ter algum tipo de reação ou interação com ele mesmo e com o outro, com o mundo, de forma a ajudar a ter mais equilíbrio e mais satisfação. Tá bem? Então é usado sim. Eu uso pouco, porque no Brasil tem poucos profissionais que entendam muito bem isso. Então geralmente a gente acessa alguns professores nossos que nos ajudam e dão esse suporte, dão esse apoio. Fernando, nós que agradecemos essa sua grande disponibilidade, né, de estar aqui, de repente, né, se colocou totalmente disponível e veio apresentar para nós essa excelente palestra, né? Então, só tenho que agradecer, em nome da Faculdade de Ciências Agronômicas, em nome da Fundação, da FEPAC, Fundação de Estudo e Pesquisas Agrícolas e Florestais, que esse é um projeto da Fundação, né? E nós temos aqui um mimo da Fundação e agradecimento pela sua disponibilidade e sua excelente palestra. Mais uma vez, gostaria de agradecer e dar uma salva de palmas.